sequência aí ao nosso workshop. Agradecer mais uma vez, né, a presença de todos e também, como voltou a falar para mim aqui, a presença do Dr. Fabrício, foi muito bacana a explanação dele. Agora a gente está com um grande amigo nosso aqui, Daniel Carvalho, vai explanar um pouquinho sobre o joelho do corredor. Doc é uma grande figura e grande amigo nosso, médico ortopedista e traumatologista, pós-graduado em medicina do exercício e do esporte, triatleta amador, Ironman, né? Ele deixou bem claro aqui que ele é nerd, ele é geek, né? E o futuro pai da Lorena. Também tem mais essa, né, Doc? Muito obrigado pela tua presença aqui. Te escutar é sempre um privilégio. Eu vou passar a palavra para o Doc. Para quem for ver online, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas vocês vão estar vendo isso, né? Sugiro assistir, é legal. O evento é muito legal, parabéns. Fabiano, pessoal todo, obrigado pelo convite. Eu confesso que era uma ideia, eu queria lá atrás, em 2010, 2011, eu sentando com o Lucas Elau uma vez, eu falei, Luquinhas, pô, a gente tem um monte de gente que tem bastante conhecimento na área, por que a gente faz um congresso algum dia, né? De, sei lá, de um corredor, aí chama um nutricionista, um ortopedista, um educador físico, enfim, ele não faz um congresso. Isso aqui é o que está acontecendo, que a gente pensou lá atrás. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, tá? Então, toda apresentação que a gente faz, hoje eu vou poder falar mal de tênis, de suplemento, pode falar mal de qualquer coisa, não sou pago por ninguém, não tenho nenhum tipo de patrocínio atualmente. Já tive no passado, hoje eu não tenho nada. A minha formação básica é trauma. Eu faço muito, ainda faço no hospital público, monto Elizarov, faço alongamento ósseo. Essa menininha é uma paciente nossa que ela é acondroplásica, ela tem uma deformidade no joelho, a gente alongou ela. Isso é a minha formação básica. Só que como na minha vida, eu fui envolvendo com esporte desde pequeno, eu acabei direcionando parte do meu consultório para o atleta. Eu também trabalho no hospital regional, sou professor da Unisul. Esse aqui é um grupo de estudos nosso que a gente montou uma Liga de Medicina do Exercício e do Esporte e a gente está tentando trazer para as universidades essa pegada que o exercício ele também é remédio e ele ele atua como prevenção de doenças, que na minha faculdade não me ensinavam isso. Na minha faculdade me ensinaram que quando o cara tinha pressão alta tinha que dar um antihipertensivo. E ninguém sabia que o treinamento físico, ele gera alterações fisiológicas maravilhosas no corpo e faz com que esse cara ou essa mulher, eles consigam melhorar não só apenas a sua performance, mas diminuir as chances de desenvolver diabetes, hipertensão, AVC e até câncer com o exercício físico. Eu também tenho no meu currículo algumas provas, eu sou atleta amador, atualmente eu estou um pouco afastado por N motivos, né? De competições, primeiro que não está tendo competição, segundo que eu estou com o joelhinho meio bichado e eu vou ser um pai e agora estou dedicando aqui o tempo para dar uma ajustada no corpo e na vida pessoal, mas vamos voltar com certeza. E também tem no meu currículo algumas lesões, né? Já tive várias lesões, né? Várias, algumas por inexperiência, outras por arrogância, porque o médico ele é um pouco hipócrita, ele acha que só vai acontecer com os outros, e outras por sobrecarga mecânica mesmo. Né, que é uma das maiores causas de lesão. Aí só para, né, primeiro slide que eu boto a Lorena, ainda está na barriga, mas está lá sendo criada. Eu vou falar um pouquinho de dados estatísticos e falar de algumas lesões. Então, aqui na fotinha da esquerda, é a primeira largada da primeira maratona de Nova York. Tá? Tinha ali umas 100 pessoas, e ali é só o start line da turminha da ponta que já tem índice para largar na frente na largada de Nova York. E para trás dessa galera tem mais 50 mil pessoas. Né? Notem que a galerinha que corria em 1970 é o mesmo perfil, né? Calçãozinho de física, um tênisinho qualquer, ninguém de relógio, ninguém com iPhone aqui do lado, ninguém com caramanhola, com nada. Era corredor. Então a maioria esmagadora que largava em corridas de rua até os anos 90, eu diria, final dos anos 80, era corredor semiprofissional.
né? Todos eles basicamente tinham o mesmo biotipo, e eles iam lá e corriam. Com o tempo, com o passar dos anos, a corrida foi, graças a Deus, difundindo muito, e com ela veio uma evolução tecnológica em cima dela, né? Hoje em dia, um kit básico para um corredor fazer um 5K é no mínimo aquilo ali, né? Quem nunca viu no Instagram, amanhã, né, largada, corrida 5km, track and field, aí bota aquele kit lindo fotografado, assim, tênis, porta-número, porta-gel, porta-iPhone, porta não sei o que lá, meio de compressão, manguito. Não estou criticando, eu acho que é a evolução mesmo. E a corrida ela é muito democrática, ela permite que todo mundo participe, né? Então o perfil do corredor moderno é isso. Tá? E assim, e não para por aí, né? Eu estou num grupo de triatleta e tem cara que começou ontem e já está falando em comprar um Alpha Fly de R$ 1.700, fica falando lá em potência no Garmin e fica falando em análise de pace, análise de VO2 máximo, tudo, só que ainda é um corredor inexperiente. Então a gente tem acesso ao que hoje? A tudo que o atleta de ponta tem, tá? Que é uma coisa, então por isso a corrida é extremamente democrática. Sem contar a blogueiragem, né? Então tem gente que vai para uma corrida, enquanto o Steve Prefontaine lá atrás, ele queria só bater o tempo dele, né? De preferência para a morte, correndo. Hoje em dia, o nego não consegue fazer um treino sem tirar uma selfie no meio do treino, no final do treino. Eu acho que tudo é interessante, dependendo do objetivo dessa pessoa. Então, não é uma crítica, é só uma análise da situação atual do que é a corrida. E a gente nota que o número de corredores, principalmente dos anos 90 para cá, ele vem aumentando muito. Principalmente, olha que legal, mulheres. Né? Enquanto as mulheres eram proibidas de correr maratona até 1980 ou 70 e poucos, a primeira maratona olímpica que uma mulher pôde correr foi de 84, elas eram proibidas de correr. Hoje a gente tem, em 2017, 59% dos finishers de corrida foram mulheres. Então a gente tem mais mulher correndo do que homem. Tá? E eu acredito que esse dado, eu não achei no Brasil esse dado estatístico, mas eu acredito que seja semelhante aqui. A maioria dos corredores, eles oscilam, a média, acima de 25 anos, tá? E a maioria das provas de rua, esse aqui é um dado do Running USA, tá? De 2015. A gente teve lá 30 mil corridas em 2015, das quais a maioria foi 5 e 10K. Só que, veja bem, nos Estados Unidos, em 2015, tiveram 1.100 maratonas. 1.100. Tá? Então é muita corrida, é muita corrida. Agora a gente está num período meio incerto, mas quando voltar, vai voltar com tudo. A gente vai ter 500 corridas por final de semana aqui. Esse aqui, ó, é a média de participação de corrida de 2001 até 2018. A gente nota que a meia maratona e o 5K são as corridas mais optadas. Tá? A meia maratona subiu muito, ó. Então, até 2007, 2008 era tudo mais ou menos equiparado. A maratona subiu um pouco, mas a meia subiu bastante. Tá? E esse dado aqui que eu acho muito interessante, talvez seja o mais importante. Olha o tempo médio dos finishers masculinos e femininos em 86 para meia maratona e em 2018. Então, assim, aumentou absurdamente o número de corredores e antes a maioria masculina esmagadora, a média era abaixo de 1h30. Então, basicamente, você só tinha profissional ou semiprofissional correndo, só tinha atleta de ponta correndo ali. Porque não é qualquer um que faz uma maratona para baixo de 4h30 de pace, uma meia. E as mulheres, todas, a maioria esmagadora, abaixo de 1h40. Então, hoje a gente vem com um aumento absurdo de gente participando de prova, a gente tem uma média muito maior. Tá? E depois eu vou explicar o porquê isso pode ser um problema. Tá? Aqui é a tendência de idade, a gente nota que nas provas longas, né, meia e maratona, a média é acima de 38 anos, enquanto provas curtas, todas estão aumentando o número de corredores mais velhos. Tá? Antigamente, em 86, a média de idade de corredor de 5km era abaixo de 32 anos. Agora a gente já está em 40 anos de idade. Então a gente tem corredor cada vez mais velhinho correndo, né?
o que é legal também. Então, como eu falei, a corrida é extremamente democrática. E o que aconteceu com as lesões? Com toda essa evolução tecnológica, que hoje a gente tem tênis com placa de carbono, a gente tem uma cacetada de exame que consegue identificar a lesão antes mesmo dela acontecer. A gente tem treinadores extremamente capacitados no nosso meio, a gente tem fisioterapeutas, a gente tem acesso à informação, a gente tem suplementos de ponta, a gente tem tudo de ponta. O que aconteceu com as lesões? Será que proporcionalmente elas diminuíram em relação a 1970? Não, elas aumentaram. Tanto em valores absolutos como relativos. Tá? Claro que, obviamente, que em 1970 você tinha, sei lá, no mundo tinha 1 milhão de corredores. Hoje a gente tem 100 milhões de corredores. Então, em valores absolutos, obviamente, ela vai aumentar. Só que em valores relativos também. Pela democratização, você tem muito mais participantes não muito bem condicionados e preparados fisicamente para correr, participando de provas do que antigamente. Tá? Então, hoje a gente vê, em alguns dados estatísticos, que de 37% a 56% dos corredores vão ter pelo menos uma lesão por ano. Isso é muita lesão. Claro que nós vamos falar o que é lesão. O CrossFit gera 7 a 10 lesões por 1.000 horas de treino. E a corrida de rua lesa 30 por 1.000 horas de treino. Então, a corrida de rua, teoricamente, é 3 vezes mais lesiva que o CrossFit. Obviamente, né, que a maioria das lesões na corrida é uma tendinite, é uma canelite. Enquanto o CrossFit, o cara derruba uma barra na cabeça, o cara torce o tornozelo pulando da caixa. São lesões com magnitudes diferentes. Tá? E a maioria dos corredores recupera em 15 dias, depois de uma lesão. Só que a maioria dessas lesões acontece nos joelhos, tá? Até 50%. E a maioria é devido ao overuse. E o mais perigoso é o terceiro item ali. 20 a 70% são recorrentes. Então o cara sente a dorzinha, não olha, faz uma lesãozinha, não trata direito, volta, faz de novo, faz de novo. E aqui está um exemplo vivo disso. Né? Então, por mais que a gente saiba disso, como eu falei, médico é hipócrita, então a gente lesiona e ignora e segue o jogo. Nem toda dor é lesão, nem toda lesão causa dor e nem toda lesão é lesão. Como assim? Nem toda lesão é lesão? É. Porque às vezes, e hoje como a gente tem um acesso a tudo quanto é tipo de exame, o paciente ele chega com esse laudo aqui de ressonância. Extrusão, rotura meniscal, condropatia, pequeno derrame articular, plica médio, edema lateral tibial, pô, meu Deus, quem lê esse laudo acha que o cara vai morrer. Né? Só que isso aqui é um laudo de um cara que bateu o PR dele no 10K. Ele tinha uma dorzinha no joelho, foi dar uma olhadinha. E detalhe, ele já tinha feito esse exame antes. Então o cara estava no 45 anos, no auge da forma física dele, mandou um 10 km para baixo de 42 minutos e tinha uma dorzinha no joelho. Aí ele vem esse laudo de ressonância, ele infarta. Então ele está lesionado? Ele não está? Será que o exame não supervalorizou? Será que não era uma lesão antiga? Será que foi a corrida que causou isso nele? Então, assim, o grande lance aqui, principalmente para o paciente, é o seguinte, é uma correlação do que ele sente, do que a gente vê no exame físico e do que a gente acha na imagem. Não só apenas olhar a imagem. A comparação seria a seguinte, eu chego para vocês e falo assim, ó, eu tenho um atleta que correu 10 km em 1 hora. Isso é bom ou ruim? Depende. Se for um queniano de 25 anos de idade, está uma porcaria, né? Sem sintoma nenhum. Agora, não, foi uma senhora de 65 anos, ex-obesa. Meu Deus, está maravilhoso, está fantástico. Então, a correlação do exame de ressonância, de raio-x com o exame físico é muito importante. Eu preciso saber mais detalhes disso. Tá? Então, a gente vê que em termos de incidência, você vai ter entre 17, em corredores avançados, você vai ter muito menos lesão. O que é um corredor avançado? É um corredor já com lastro. É um cara que já tem história, é um cara que já tem... ele já bateu a ficha o que é correr para ele. Ele já entendeu, ele tem uma corrida mais natural. E o corredor iniciante, ele vai lesionar muito mais. Então, principalmente vocês que estão recebendo alunos, saibam que, estatisticamente, a turma nova vai se lesionar mais que os veteranos, proporcionalmente. Salvo, claro que existe a individualidade biológica, existem atletas que têm lesões antigas, lesões recorrentes, mas via de regra, o iniciante ele lesiona mais.
Tá? Esse artigo, ele fala o seguinte, o que é pior, intensidade ou volume? Então, o que lesiona mais? Se eu pegar e treinar um atleta para fazer um 5 km forte, ou se eu pegar e botar ele na meia? Ainda não tem, ainda na literatura, algo que diga que um é pior que o outro. O tempo de exposição, obviamente, vai deixar o indivíduo mais sujeito à lesão. Então, aquela história, um indivíduo super treinado que faz uma meia para 1h30, ele é exposto a menos tempo batendo o pé no chão do que um cara que fecha em 2h20. E principalmente, é aqui que eu quero chegar, no tempo de contato no pé no solo. Então, se eu pegar um queniano e botar ele em câmera lenta correndo, o tempo que o pé dele fica no chão é muito menor do que o meu. Estou pesadinho correndo, eu vou ficar mais tempo com o pé no solo, em cada passada. E, obviamente, eu vou dar muito mais passada do que o queniano, porque ele vai fechar em 1 hora a meia maratona, e eu vou fechar em 2 horas. Obviamente, meus tecidos vão sofrer mais, eles vão levar mais tempo para remoldar. Por isso que o corredor lento e mais pesado, ele é mais sujeito à lesão também. Aqui um outro estudo, mostrando, então, avaliaram 300 corredores, pegaram 300 corredores assintomáticos. Vamos acompanhar essa galera? Vamos. Dos 300, 66% tiveram uma lesão. Tá? As mulheres tiveram um pouquinho mais. E aí, o estudo não foi tão aprofundado nesse quesito, mas teria que ver como é que era o condicionamento delas prévio, se elas tinham massa muscular, se elas já sabiam correr, tem um monte de variáveis aqui. Mas a maioria, qual que eram os fatores de risco maior? Knee stiffness, aquele joelho mais rígido, mais duro, e sobrepeso. Peso, sobrepeso e corrida não combinam. Fim. Sobrepeso e corrida não combinam. Então a gente vê como fator de risco, principalmente o sobrepeso, alterações mecânicas e biomecânicas na marcha. Aí vem aquela discussão, né? Eu entro de retropé, eu entro de antepé, né? Essa mudança que muito atleta novo que viu na internet lá, quer mudar a pisada, ela mostrou que não muda muito a incidência de lesões. Mas a gente vê na prática que o melhor corredor, o corredor mais assíduo, o corredor que faz treino em pista, o corredor old school, ele vai acabar acertando médio pé e antepé primeiro, ou ele vai rolar a pisada de frente para trás. E a gente caminha, a gente bate o retropé primeiro, a gente rola o pé e desprende, né? Quando a gente vai correr, se você pegarem um queniano correndo, o rolamento dele é o contrário. Ou ele chapa o pé e bate o calcanhar depois, ou ele pisa na ponta do pé e faz o rollback. O período de contato do pé do solo dele é muito menor. Então aquele dropzão do tênis lá, ele serve só para o segundo impacto. Aquele corredor que corre sentado, que cai com o joelho em overstride, ou seja, joga o pé lá na frente, bate primeiro o calcanharzão no chão, esse cara vai ter muita tendência à lesão. Daniel, então tem que mudar a pisada do cara para antepé? Não, mas tem que melhorar a mecânica dele. Essa aqui, eu não sei se vai conseguir passar o vídeo, vamos tentar. É a Hilary Biscay correndo, olha a marcha dela, que estranho. Quem conheceu ela, sabe que ela ganhou 3 Iron aqui, eu vi essa mulher correr em Kona, no Ultraman. E ela correu as 2 maratonas para baixo de 7 horas, em Kona, com um calor de 35 graus na cabeça. Era uma monstra. Pô, mas olha essa pisada com essa rotação aqui, ó, de quadril, chama heel whip, chicotada de... Cara, ela tá ganhando a prova, ela não tem dor, eu vou mudar esse padrão mecânico aqui? Não vou. Então também tem que ter um bom senso. A corrida não precisa ser linda, desde que não esteja causando lesão, né? Conseguiram ver o vídeo aí? Quem lembra dela, ela ganhou da Kelly, quando a Kelly correu aqui, a corrida dela é bem estranha. Ela, olha o joelho direito, olha o calcanhar direito como ela chicoteia para fora. Só que ela ganha a prova e ela corre pra cacete, entendeu? Então aí essas análises mecânicas a gente pede muito, eu acho que eu gosto desse old school, sabe? Eu gosto do professor que vai lá na pista e analisa o cara correndo e vão melhorar. A gente consegue tirar algumas coisas disso. O paciente, ele não vai conseguir mudar muito, mas a gente mostra para ele. Quando eu peço esse exame, eu falo assim, ó, cara,
tu não está correndo bem. E tu tem que buscar assessoria. Tem muito corredor ainda sem assessoria. Ah, eu sou obrigado a correr com assessoria? Não, lembra que eu falei, o esporte é democrático, não precisa fazer nada, você pode simplesmente sair correndo. Mas acho que a função de vocês é valiosíssima, porque vocês conseguem melhorar a mecânica. Ele não vai precisar de um tênis de placa de carbono para melhorar isso. Ele vai simplesmente ter que ir lá e fazer educativo. Uma outra alteração que a gente vê muito que causa dor no joelho, o pessoal da físio fala muito nisso, é o drop pélvico e o valgão dinâmico no joelho ali. E aí, inativação de quadril, pouco uso de quadril para correr, né? E muitas das lesões são causadas por isso. Aquele valgão, aquele joelhão rodado para dentro, assim, aquela assentada na bacia, né? A gente vê muito isso em corredor. O overstride, aquela recepção com o tornozelo muito dorsifletido, o peso do atleta está um pouco mais para trás, ele cai com o joelho muito em extensão aqui, ou seja, ele não cai com o pé embaixo dele, ou seja, aquele cara com a cadência baixa de passada muito alargada, também vai dar muita dor no joelho. Então a gente, né, eu converso com o coach, com o treinador, aumenta a cadência desse cara, faz um treino descalço para ele recuar o pé mais rápido do chão. São coisinhas sutis assim que você consegue melhorar e diminuir principalmente essa fase aqui, ó. Isso aqui é um gráfico que quem faz o trabalho com plataforma de pressão esteira, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu tentei fazer umas 3 vezes mestrado em cima disso e eu não tenho saco, não tenho paciência. Tá lá na UDESC. O pessoal tem uma esteira com plataforma de pressão, é muito legal analisar isso aqui. Então isso aqui, ó, é a primeira entrada e aqui é a segunda parte onde recebe maior parte do peso. Então imagina aquele keniano, ele corre, ele dá a primeira pisadinha, aí a transferência de carga dele vem e dá o segundo impacto da corrida e ele propulsiona para frente. Se ele vai entrar de retropé, ele vai ficar muito tempo rolando o peso em cima do corpo. Então esse período aqui, ó, que o peso dele está passando por cima dele, isso aqui é percentual da marcha, tá? Da pisada. Então de 0 a 100%, aí que ele já desprendeu o pé e vai para a segunda passada. Quanto mais tempo aqui, mais lesão no tecido. Existem algumas alterações anatômicas, então a gente falou de alterações mecânicas, existem algumas alterações anatômicas. Às vezes o indivíduo corre direitinho, mas ele tem uma patela alta, ou ele tem um joelho plano, o côndilo, né, a intertróquea é plana, às vezes ele tem uma hipermobilidade, às vezes ele teve uma lesão antiga, aí não tem jeito, aí você pode trabalhar mecânica à vontade, que a gente teria que corrigir a causa base dele. Uma deformidade severa, um varo muito grande, um valgo, uma dismetria. São situações atípicas, a maioria dos corredores não vão ter isso. Tá? A gente não vai procurar um defeito no cara. Normalmente a alteração é biomecânica, mas às vezes você está mudando a biomecânica, não vai. Aí tu vai ver o cara tem uma perna bem maior que a outra, ele tem um joelho bem varo, que é o meu joelho é muito varo. E aí ele pode fazer uma lesão osteocondral enorme nessa. Então ali um lado normal do joelho, esse aqui é um joelho sem cartilagem de apoio ali, né? Então, Daniel, mas a sobrecarga inicia a osteoartrose? Depois no finalzinho eu vou falar um pouquinho de osteoartrose. Não tem evidência. Então assim, a corrida por si só, ela não é causador de osteoartrose. Se esse indivíduo for ter osteoartrose, ele vai ter por outros problemas, sobrepeso, deformidade no joelho, não necessariamente tem relação com o fato dele correr. Em outras palavras, se ele fosse um jogador de xadrez, quando ele chegar com 80 anos, ele vai ter osteoartrose também. E a maioria dos pacientes que consultam com a gente no consultório que tem osteoartrose, olha só, não são corredores e nunca foram. São sedentários. Não tem massa muscular, não tem envelope de proteção, né? Agora, sem sombra de dúvida, o sobrepeso, isso é bonito, é uma superação, eu acho muito legal você ver no Ironman uma pessoa com sobrepeso fechando, mas ortopedicamente falando, deve-se encorajar esse cara a ficar do tamanho desse. Deve-se encorajar. E ele tem como chegar nisso. Ele pode usar a corrida como um bom acessório. Ou talvez até, cabe ao instrutor dele falar, cara, você está muito pesado, você vai lesionar teu joelho. Vamos caminhar, vamos perder esse peso, e aí até tu chegar no peso que tu deve chegar. Existe forma de tratar isso. Então, apesar de ser uma forma de superação pessoal, deve ser encorajado ao corredor ser magro. Porque ele vai ter lesão.
E existe também, aí já falando um pouco de planilha de treinamento e de overtraining, existe uma zona que é uma zona livre de lesão e existe uma zona perigosa. Então, o cara destreinado, ele tem muita lesão, e o cara super treinado, que muito tempo de exposição, ele também vai ter muita lesão. E aí, por overuse. Então, existe um ponto, que ninguém sabe exatamente qual que é, a gente chama de envelope de função, onde o indivíduo ele consegue ter um ganho fisiológico ou até suprafisiológico, e ele ainda consegue recuperar bem entre treino e ter o mínimo de lesão possível. Então, cabe aí a avaliação multiprofissional. Então, o treinador ele vai avaliando o rendimento, ganho, perda, vai vendo como é que o indivíduo vai evoluindo. O fisioterapeuta, ele vai melhorando as medidas de recuperação. Nós, médicos, vamos identificando alguma lesão ou não. E aí, o resultado final disso é a performance dele, ou dela, se ele está buscando performance, né? O que é performance? É ganhar a prova? Não. É bater um recorde pessoal, é melhorar pode ser até simplesmente melhorar a sua qualidade física, sua qualidade de vida, melhorar o meu VO2 máximo, melhorar meus níveis pressóricos, perder peso, isso é ganho de performance também, que é o que a gente quer de performance, na verdade. Deixa eu passar isso aqui. Então, quais são as principais lesões encontradas no joelho? Tá? As primeiras são as ites, né? As tendinites, tendinose. Se eu pegar todos os senhores e senhora aqui e fizer uma ressonância, eu vou achar tendinite para tudo quanto é lado. E não necessariamente vocês têm dor, né? A gente sabe que a tendinite, ela vem decorrente de uma sobrecarga mecânica contínua, onde o tecido ele sofre uma microinjúria e ele recupera, ele sofre uma microinjúria e ele recupera. Quando a gente tem um desequilíbrio nesse sistema, começa o indivíduo a apresentar dor. No corredor, é muito comum tendinite na inserção dos isquios, no patelar é menos comum, é mais comum no saltador e no jogador de futebol, mas também é comum, tá? E aí tem uma terceira situação, que é da bandeira tibial, que é a terceira lesão mais encontrada. Mas basicamente as ites, elas vão começando com dor, uma dorzinha insidiosa. Às vezes o corredor ele sente a dor, quando ele aquece ele melhora. Aí depois ele sente a dor de novo. E essa dor vai progressiva até ela mudar o padrão da marcha dele. Mudou o padrão da marcha. Vocês começam a olhar o atleta de vocês, ele está vindo com muito taping aqui. Não, eu estou indo no fisioterapia, estou botando taping aqui. Vamos baixar esse volume, vamos tratar esse troço, até para manter o condicionamento. Mas você vai mudar a marcha, daqui a pouco você está sentindo o quadril, daqui a pouco você não vai estar tendo ganho, né? Então, isso gera um efeito cascata, tá? Então, às vezes o cara começa com uma dorzinha no Aquiles, não compensa direito, começa a sentir o joelho, não compensa direito, daqui a pouco vem coluna, quadril, aí ele faz uma ressonância com um coleguinha, aí acha lá uma lesão labral, que ele já tinha, e ele não tinha sintoma nenhum. Foi a corrida que me deu a lesão labral, foi meu treinador que me causou isso. Não foi. Foi toda a progressão do efeito cascata. Às vezes é difícil identificar isso. Eu tenho que sair fazendo exame a rodo? Não, né? Mas é bom esse feedbackzinho. 2 exemplos clássicos de tendinites que evoluíram com rotura. O Bolt, a última corrida dele, no Mundial, em 2017, ele bota a mão na posterior e sente e cai no chão. Ele arrebentou o isquiotibial, mas antes dele arrebentar, ele já tinha uma tendinite de isquiotibial ali. O Ronaldo Nazário também. Quanto que já não deve ter sido, aí que é uma especulação, tá, gente? A gente não sabe, eu não estava lá, eu não sou médico dele, mas pode ter sido infiltrado, pode ter sido... Dor ele já devia ter há anos, né? Porque o jogador era o melhor do mundo na época. Então o cara é um carro de corrida, então ele está no limite ali, até um ponto que o joelho rompeu. Então esse é o desfecho mais trágico de uma tendinite. É raríssimo, mas pode acontecer. Eu rompi, aquela fotinha que eu tô com uma botinha ali, com uma talinha, eu rompi o tibial anterior fazendo um Indomit, que é uma corrida de 100 km. Entrei em fadiga, o tendão não aguentou, rompeu um pedacinho dele. Aí tive que arrumar uma bengala no meio da prova, fechei a prova, depois tratei. Mas o mais comum ainda no tendão patelar é o jumper's knee, né? É o saltador. Mas a gente não pega isso muito na corrida de rua, mas no trail runner tem. O trail runner ele usa muito, principalmente nas descidas. Então ele sobrecarrega muito o tendão patelar. Então vocês podem pegar muito isso em corridas onde o cara tem muita descida, onde tem que fazer pulos, saltos,
correr em terreno irregular, né? E aí como é que a gente trata isso? Existe um monte de opções de tratamento e técnicas de tratamento. O que eu, Daniel, considero mais aplicável, com melhor resultado, isso é uma opinião pessoal baseada em evidência também. Primeiro, medidas locais e físio. Sou muito amigo de fisioterapeuta, gosto muito, defendo muito o trabalho deles, principalmente físio que bota a mão. Físio tem que botar a mão. Pode até botar o TENS, o ultrassom, infravermelho, mas tem que botar a mão, tem que soltar, tem que liberar, tem que alongar, tem que posicionar. A mão do fisioterapeuta, quem já fez físio aqui sabe que quando o físio bota a mão é outra parada, é outra história. Aí existe a acupuntura, ondas de choque, anti-inflamatório, né? Primeira coisa que o cara quer tomar, quer jogar uns 3 Advil e continuar correndo. 3 Advil com nada. Eu já fiz isso, não vou sei qual. Como tratamento, praticamente nulo. Ele é para sintoma. Às vezes o cara está morrendo de dor, está inchado, aí eu vou dar um anti-inflamatório para ele, hormonal ou não hormonal. Mas normalmente, via de regra, quanto menos anti-inflamatório você der, melhor. Por quê? Porque o anti-inflamatório ele interfere nos ganhos. Quando vocês estão treinando um atleta e você começa a dar anti-inflamatório para ele, vocês vão interferir em ganhos que ele vai ter fisiológico. E às vezes a tendinite não é aguda, ela é crônica, então o anti-inflamatório não vai fazer nada, ele só vai dizer para ele que não está doendo. Então eu só dou anti-inflamatório em fase aguda, fase muito aguda. O cara, puta, tá doendo demais, eu tô mancando. Aí eu vou dar um anti-inflamatório. E aqui os pontos mais importantes que tem em relação a principalmente o profissional de educação física que vai treinar, que é a correção do desequilíbrio muscular, porque essa tendinite não veio de graça. Esse cara deve ter um glúteo fraco, ele deve ter algum desbalanço, ele deve ter alguma alteração mecânica ali que foi propiciar uma sobrecarga naquele tendão. E às vezes é difícil de identificar isso. Então, vamos lá treinar esse glúteo, vamos fazer treininho de força. Ah, mas não gosto, eu gosto de correr. Bota lá, entra lá no Mo Farah, um dos melhores corredores do mundo. Tá lá ele fazendo treino de força. Tá lá, nem que seja uma vez por semana, 2 vezes. E quando eu falo treino de força, mas não gosto de musculação. Beleza, faz com elástico, faz pilates, faz qualquer coisa que treine força, né? Eu tenho certeza que vocês martelam em cima dos seus alunos, mas ainda tem aquele teimoso, né? Eu só quero correr, não tem tempo, né? E aí é o famoso sujeito que vai se lesionar. Correção de gesto desportivo. Puta, adoro o old school, ir pra pista, ir lá, fazer skipping, fazer educativo. Defendo, fiz muito quando eu corria mais. Sinto falta de não ter feito mais, tá? Quando eu estava começando lá atrás, devia ter feito mais isso. Você pega os melhores corredores do mundo hoje, você vai ver, pega o Ian Frodeno, os melhores triatletas do mundo. Outro dia eu estava vendo lá um dia a dia, ele foi para a pista lá e ficou fazendo educativo. Porra, se o melhor triatleta do mundo vai fazer um educativo, quem sou eu para não fazer? Que moral eu tenho para não fazer um educativo de corrida? Se o melhor triatleta, o cara já corre para cacete. Esse cara corre para 2 horas e 50 uma maratona dentro do Iron, no calor de 35 graus em Frankfurt, lá, o cara, todo mundo quebrando e o cara correndo para 2 horas e 50. É um monstro. E o cara vai lá fazer educativo, né? E aí o RTP, que é o retorno ao jogo, return to play, que ele tem que ser muito parcimonioso, porque esses atletas, eles são ansiosos, né? Daniel, tô com dor, mas quero correr. Tem a maratona, já tô com passagem comprada para Boston, tive índice, semana que vem, normalmente eles vêm pra gente faltando uma semana, né? Eu quero correr, né? E às vezes a gente tem que, aí eventualmente tem que dar um remedinho, alguma coisa, mas esse retorno ele tem que ser parcimonioso, tem que ser um joguinho de feedback, como é que foi? E segurar a ansiedade dessa galera, o que é difícil, né? Aí ele não fica contente, ele troca de médico, troca de físico, troca de assessoria. Não, porque o culpado é o José ali que me treinou errado. Não é, cara. É uma combinação de fatores, né? Gosto muito de crioterapia, adoro gelo. Pega os times de futebol, eles investem em banheira de gelo. Então, o básico não muda, gente. E gelo, treino educativo, alongamento, treino de força, modificação mecânica. Nota que eu não falei nem para comprar um tênis mais moderno, nem nada, né? O tênis interfere um pouquinho. Às vezes um tênis mal escolhido pode gerar uma dor maior. Mas tu não precisa comprar um tênis de R$1.700, pelo amor de Deus. Mas o Kipchoge correu com esse, beleza. Quando tu conseguir fazer uma maratona para 2 horas e 20, aí a gente conversa.
né? Que aí tu tá só a 22 minutos do tempo dele, 21. Adoro treino de força, aí de tudo quanto é jeito, né? E aí o profissional de educação física é muito mais gabaritado que eu para falar sobre isso. Correção de gesto. E aí, na sequência, que talvez, porque assim, ó, tendinite é muito comum, mas eu acho que a maior causa de dor no joelho mesmo é a síndrome patelofemoral, que também tem dentro da sua, digamos, do seu espectro, a tendinite. A tendinite faz junto do pacote. Ela vem junto com o pacote. E a síndrome patelofemoral, ela comete 25% dos joelhos da população em geral. E ela é multicausal, tá? E ela normalmente, ele dói quando o mecanismo extensor é solicitado. Então o indivíduo está sentado e se levanta, ou ele desce uma escada, ou ele sobe uma escada, ou ele vai iniciar uma corrida, ou ele está fazendo uma corrida em descida. E muitas vezes é inerente não à corrida, mas o estilo de vida desse indivíduo, porque principalmente agora na pandemia, o home office, o cara fica 8, 10, 12, 14 horas sentado nessa posição. Ele não é corredor o dia inteiro, ele é sentador o dia inteiro, computador o dia inteiro. Ele corre 1 horinha do dia dele. Diferente dos Tarahumara, lá no norte do México. O estilo de vida deles é correr. Eles jamais conseguem ficar mais de meia hora sentado na frente do computador. É o lifestyle deles. Pega uma criança, olha a mecânica da corrida de uma criança, como é perfeita. Uma criança com 5, 6 anos de idade. Quem tem filho pequeno, sabe, um guri não consegue ficar mais de 15 minutos sentado reto assim, ó. A criança não para. A gente foi feito para se movimentar. A gente não foi feito para ficar sentado na frente disso aqui. A gente não foi feito para se movimentar, para ficar sentado. Então, o que mais machuca o ser humano é ficar sentado, não é correr. O lifestyle nosso, infelizmente, é acordar, sentar no café da manhã, sentar no automóvel, sentar no trabalho, sentar no automóvel, almoçar, sentar no coisa, sentar... Aí o cara vai às 9 horas da noite, ele vai lá na academia e faz uma caminhadinha, uma esteira. Só que ele passa 18 horas por dia sentado e ainda dorme encolhido. O que acontece com a cadeia posterior do indivíduo? Vai hipotrofiando, vai enfraquecendo. E ele não compensa isso e aí lesiona. E aí tem algumas situações que estão relacionadas com a síndrome patelofemoral, a altura da patela, tá? A patela baixa, às vezes um desalinhamento patelar. Está muito relacionado com hipotrofia do vasto medial oblíquo, o quadríceps, hipotrofia de glúteo, ou pouco recrutamento, né? Quando na adolescência eles chamam de condromalácia, porque na verdade a hiperpressão patelar ela vai amolecendo a cartilagem. Isso pode levar a uma condropatia sintomática, porque todo mundo aqui tem condropatia se a gente fizer ressonância, só que alguns têm sintomas, outros não. O diagnóstico diferencial que dá na criança é a osteocondrite dissecante, que é uma situação atípica que pode apresentar na ressonância, tá? E eles podem ter edema ósseo, plica espessada, pode ter tudo quanto é tipo de sintoma. E quando a gente fala em síndrome patelofemoral, a gente pode ter todo esse espectro aqui, ó. Então, tem desde tendinite patelar até doenças congênitas e adquiridas. Então, assim, ó, é complexo tratar isso. Não existe um tratamento específico. E na ressonância a gente vai ver normalmente com sinovite de repetição, a gente pode ver aqui, ó, como a cartilagem embaixo da patela está mais fininha, né? A gente vai fazer o isocinético do indivíduo e a gente começa a ver um desequilíbrio muscular, uma perda de força durante a fase de extensão, principalmente na fase excêntrica, tá? Ele tem perda de força excêntrica, considerando que a corrida é uma atividade teoricamente excêntrica, né? Então eles vão perdendo essa força excêntrica, principalmente disco tibial, quadríceps. Aqui nas imagens, às vezes, esse aqui é uma foto de uma cirurgia, tá? Então esse aqui é a patela, aqui é o côndilo femoral, embaixo é o côndilo femoral, em cima é a patela. Olha como fica a cartilagem desse indivíduo. Foi a corrida que deu isso? Não. A corrida só desencadeou o sintoma. O que deu isso foi o desbalanço muscular que esse indivíduo tinha, enfraquecimento de glúteo, formato da patela. A corrida só foi o gatilho. Só foi o gatilho para ele ter. Ele não foi a corrida que foi gasta nada, Daniel, mas se ele continuar correndo vai gastar mais? Vai gastar mais se ele continuar correndo e se ele não continuar correndo. Se ele não fizer mais nada da vida e ficar sentado e não corrigir isso aí, ele vai gastar mais também. Porque a hiperpressão patelar está acontecendo o dia inteiro. E aí como é que a gente trata isso, né?
Se tem muita sinovite, dependendo da estágio que está, às vezes eu tenho que entrar com anti-inflamatório, porque o fisioterapeuta não vai conseguir agir direito. Ah, Daniel, mas eu posso com crioterapia, com uma terapia manual reduzir a sinovite? Sim, às vezes você consegue, mas às vezes o joelho está um pão, está inchadaço, às vezes tem que até drenar o líquido dele, com muita sinovite. A infiltração, para tendinite eu não gosto, agora para sinovite de repetição, às vezes é interessante, principalmente com ácido hialurônico. Ele regenera a cartilagem? Não. Só que o ácido hialurônico, ele cria espaço, ele deixa mais viscoso, ele melhora a fluidez, facilita a vida do treinador treinar esse indivíduo. Então, eu já fiz no meu joelho, faço em alguns pacientes, mas eu tenho que falar para ele o seguinte, isso não regenera articulação, nada regenera, nada, colágeno, nada. Se alguém descobrir como regenerar uma cartilagem, me avisa, porque a cartilagem ela é avascular e aneural. Então, quando eu encontrar com Deus, algum dia eu falo, Deus, vamos dar um projetinho aí, ó, vamos botar um vasinho chegando lá para dar para ajudar, né? Em alguns casos são cirúrgicos, tá? Porque às vezes tem uma perda de cartilagem enorme. Mas, de novo, correção de desequilíbrio, correção de gesto e retorno ao jogo progressivo vai muito bem. Recupera a maioria dos casos. A cirurgia é exceção na síndrome patelofemoral. Síndrome patelofemoral você recupera com reforço de quadríceps, reforço de isquiotibial, reforço de glúteo, correção de gesto esportivo. Ela só leva um nome diferente, mas o tratamento é a mesma coisa. Não existe diferença em corredores recreacionais no padrão de passada. O cara com entrada de retropé e mediopé, não existe. Só que a gente sabe que quanto melhor o corredor for, menos ele vai ter lesão, menos tempo ele vai ficar com o pé no solo, mais chapado o pé dele vai entrar. O segundo impacto, o tempo de pressão em cima do joelho dele vai ser menor. Então a gente sabe que na prática, se eu melhorar a mecânica desse indivíduo e não mudar a passada, veja bem, mas eu quero correr diferente. Não, não é isso. A mudança mecânica ela vai ser gradual, que aos pouquinhos ele vai mudar a passada. Ele vai conseguir correr até com tênis minimalista, se ele quiser, se ele tiver uma corrida bem leve. Aqui falando sobre o ácido hialurônico, existe infiltração com arnica, com PRP, com ácido corticoide. Tudo é a mesma coisa. Eu até um professor meu falava que se infiltrar cuspe melhora, porque ele vai fazer um pouquinho durante um tempo, ele vai deixar um pouco mais viscoso ali, o deslize vai ser melhor da patela. Só que esse troço vai reabsorvendo, né? Então, a arnica montana, o corticoide, tudo melhora temporariamente. Às vezes é interessante porque às vezes o cara não consegue estar treinando direito, não consegue treinar direito porque dói o joelho quando ele vai treinar. Então tu vai lá, bota um Synvisc ali, ou um ácido hialurônico, e aí o cara sente mais fluido o joelho e começa a evoluir melhor. Aí você consegue dar mais massa muscular para ele. A síndrome da banda iliotibial é a segunda causa mais comum de dor no joelho e ela é muito comum em triatleta também. Ela é a dor mais frequente na lateral do joelho. Tá? Enquanto a dor patelofemoral, ele vai sentir uma dor ao redor, a banda iliotibial é clássica. Quem já teve banda iliotibial sabe que é bem clássica mesmo. Você vai sentindo puxar, vem até o quadril aqui, ó. É exatamente o desenho da banda. E a banda ela vai ficando tensionada ao máximo a 30 graus. Então ali ela raspa no côndilo. Então aqui ela está de boa. Quando ele vai estendendo aqui, ó, puff, ele sente a dor. E o padrão da lesão da banda iliotibial é um pouco diferente. Vocês vão ver que o corredor ele larga bem. Quando ele chega com 2, 3K, ele começa a sentir, a ponto de ele ter que caminhar às vezes. É diferente da patelofemoral. A patelofemoral às vezes ele já sente desde o início. Quando já tem sinovite, ele não consegue nem começar a correr. A banda normalmente ele consegue. Ele larga, ele vai sentindo bem, daí a pouco vai aumentando, daí a pouco ele trava. Tem uns que travam assim, ó. Trava o joelho em flexão. Ai, cara, não consigo esticar o joelho. A banda já está encurtadinha. Ela começa a raspar ali na lateral e vai causando dor. E de novo, né? As causas, overuse, sobrecarga mecânica, encurtamentos, esse padrão sentado, esse corredor sentado que vocês veem muito, né? Cara que nunca correu na vida, tem 40 anos, vai começar, legal, show, adoro, mas o cara é advogado, ele fica, quanto tempo você trabalha sentado? Ah, doutor, bastante, porra, eu fico umas 12 horas sentado. Se ele fica 12 horas sentado, é que ele lembra, porque ele fica mais, ele vai dirigindo, ele está sentado aqui, ele, enfim, né? Genuvaro tem muita relação, a banda já é mais tensa, e aí
eventualmente algum calçado inadequado, e a gente vê muito em triatleta, porque o triatleta sai encurtado do pedal, né? O cara tá encurtadinho ali, ó. Ele começa a correr, quem já fez área aqui sabe como é que é os primeiros 2 km, parece, principalmente nós que estamos velho, né? Eu começo a ficar reto no quilômetro 3, assim, ó, no início tu está assim, tu sai assim da bicicleta, né? Tu vai ganhando espaço. Tratamento, muita físio, mas aqui mesmo é assim, ó, tu já fala pro paciente, meu, é 3 meses de físio aqui. Porque ele vai ter que alongar a banda. E até ganhar comprimento da banda, até liberar essa banda, vai tempo. Ah, mas eu não corro esses 3 meses? Não, depende. Aí que tá. A gente que trabalha com medicina do esporte, a gente não suspende o treino, a gente adapta o treino. Porque se eu suspender o treino desse cidadão, ele vai perder tudo que ele ganhou. Ele vai ficar nervoso, vai ficar ansioso, vai ficar puto. O exercício físico, ele gera uma dependência, graças a Deus. Né? Então a gente consegue, é um vício bom, eu diria. É um bom vício. Terapia de onda de choque tem alguma relação, tá? Principalmente quando já tem calcificação. E aí, de novo, né? Correção do desequilíbrio, correção do gesto e retorno ao jogo. Anti-inflamatório vai muito bem em banda iliotibial, tá? Então, corticoidezão ali melhora bem. Só que eu falo para os atletas, corticoide pré-prova é doping. Corticoide pré-prova é doping. Corticoide em fase de treino não é doping. Então, o cara está inscrito, está sujeito a pegar vaga para Kona. Não dá para fazer diprospan intramuscular. Vai ser pego no doping. Ah, mas se eu usar durante fase de treino? De boa, não é doping. Então, na pré-prova, 24, 48 horas, 72 horas, se ele aplicar corticoide, se ele infiltrar, não, infiltrar ainda não é doping, mas não recomendo em banda iliotibial. Mas se ele fizer um corticoide intramuscular pré-prova e for feito coleta de urina, vai pegar corticoide aumentado e ele perde a vaga para Kona. Se for um atleta sujeito à vaga. Então não dá para aplicar. Tá? Então aí é terapia manual, gelo e bênção. Né? Outras situações que podem dar no joelho do corredor. Então, edema ósseo, por exemplo, né? As lesões por estresse também acontece. Tá ruim a imagem, mas a gente, deixa eu ver se aparece na próxima. Não, tá meio claro, mas aqui, ó, tem um edemazinho ósseo. E é mais comum em mulher, principalmente na mulher com tríade, da mulher atleta, mulher que está muito depletada, está muito magra, fazendo uma dieta muito restritiva, às vezes ela já está até em amenorreia, é mais comum a lesão por estresse na mulher do que no homem por mecanismos hormonais, tá? E às vezes o indivíduo tem uma condição pré-existente. Esse cidadão aqui, ele tem um edema ósseo, e aí tu vai ver o joelhinho, é o mesmo, tá? Ele tem uma lesão osteocondral aqui, ó. Esse cara tem um genovaro enorme, ele correu muito tempo, tá? E aí, e ele já sabia disso, e ele corria, corrigia o gesto e ia de boa. Então, a história natural de quem tem genovaro, ela invariavelmente vai gastar mais a parte interna. O problema é que ele sofreu uma torção um dia, não deu muita bola, e aí foi soltando, um belo dia resolveu operar o joelho e encontrou essa imagem aqui, ó. Tinha corpo livre articular, tá? Esse aqui é o lado bom, ó, o lado lateral. Foi retirado o corpo livre, isso aqui é uma lesão osteocondral enorme, tem osso exposto subcondral e tem uma lesão espelho embaixo. Esse cara já tem 20 e poucos Ironman, 20 e poucos maratonas, já lutou arte marcial há muito tempo, sempre foi um pouquinho acima do peso. Tem solução aqui? Tem. Ele vai ter que recapar aquele defeito e corrigir o varo. Tá? Quem que é esse cara? Sou eu. É meu joelho. Esse é meu joelho. Olha o varo. Eu consigo correr, só que dói. Então, esse joelho é meu. Eu vou ter que corrigir o varo esse ano. Aproveitar que vai ter Lorena, tudo, vai ter Ironman mesmo. Pode acontecer isso aqui? Pode. Isso aqui é joelho num corredor. Ela está correndo trilha, caiu no buraco, torceu o joelho, luxou o joelho. Aí chama helicóptero, SAMU, leva para o hospital, reduz. Isso aqui caiu, ó. Corrida, sei lá, 10 km, eu acho, alguma coisa assim. Aquela muvuca caiu, deu com o joelho no meio fio, coitado. Acabou a prova, ele saiu carregado. Raríssimo, graças a Deus, né? São lesões raríssimas e são inusitadas, são lesões traumáticas e inusitadas. Lesão de LCA, já vi correndo, mas é muito raro isso. O mais comum são aquelas 3. E por fim, né, o que a gente vai procurar na literatura? Correr e osteoartrose.
a gente sabe que, principalmente, o que mais causa osteoartrose é a obesidade, atividade ocupacional e lesões articulares. Isso pode dar em qualquer esporte, não é só na corrida. Então, o excesso de corrida não tem evidência que vai ter osteoartrose. Mas a gente sabe que o sobrepeso, sim. Então, sempre que eu tenho um paciente que tem sobrepeso, eu mostro essa imagem aqui para ele. Vocês notam que o esqueleto não fica, né? A gente vê um elefante que tem sobrepeso, mas o fêmur do elefante é desse tamanho. A articulação do elefante é desse tamanho. Agora, um corredor, não, o esqueleto fica pequenininho. Ele fica quietinho ali, pequenininho. Olha lá, ó, uma ressonância de uma pessoa obesa e uma pessoa... uma ressonância, não, uma radiografia de corpo todo, né? Uma radiografia digital que aí mostra, dá para ver a quantidade de tecido adiposo que tem ali. Então, gente, não é assim preconceito nem nada, muito pelo contrário, não podemos ser gordofóbicos, xingar o obeso, mas a gente tem que encorajá-lo a perder o peso, que não tem vantagem nenhuma do ponto de vista ortopédico, fisiológico e ser obeso. Não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Só tem vantagem para quem vende roupa plus size. O resto não existe nenhuma vantagem. Vai lesionar, vai morrer mais cedo, vai infartar mais cedo, vai ter um monte de coisa. Uma qualidade de vida péssima. Então a gente tem que ajudar esse pessoal, porque ninguém nasce obeso. Ah, mas eu tenho uma doença tal. Não, beleza, trata. Ninguém nasce assim, a gente fica assim. Né? Então é uma escolha. Então, para levar para casa, o básico é primordial. O básico, volta lá em 1970, 50, ainda é o que funciona. Tá? Respeita a planilha, atleta, você respeita o treinador. Respeita o teu treinador, Daniel, respeita o teu treinador. Eu já não respeitei também, já fiz merda já, desculpa o palavrão. Né? Respeita, se o cara falou, corre para tal pace, segura, é porque o cara sabe, o cara estudou pra cacete pra isso. Muito, tá estudando toda hora. Aqui, ó, tá aqui estudando, ó, dia bonito lá fora e tá aqui estudando. Recovery, aí isso é muito, depende, claro, do ponto de vista financeiro, tempo e tal, mas recuperação entre treinos puxa, se eu tivesse grana, ia montar um centro de recovery, o cara terminava um treino, banheiro de gelo, massagem, pô, maravilhoso, quem já fez sabe, né? Biomecânica, é muito melhor você aprender a correr direito, você vai economizar dinheiro na hora de comprar um tênis do que confiar que um tênis melhor, que vai corrigir teu passado, que uma palmilha ou que whatever. Tu pode até ter, se tu tem grana de sobra, tu pode comprar um Nike desses de placa de carbono, mas, cara, investe na tua mecânica, é isso. Treino de força, muito importante. Vocês sabem disso? Ah, Daniel, não gosto de musculação. Beleza, faz um funcional, faz pilates, faz yoga, faz qualquer coisa que tu faça força. Sarcopenia é um dos principais situações que vai acometendo o indivíduo depois dos 35, que vai agravar a sua osteoartrose, porque a artrose todo mundo vai ter artrose, todo mundo vai envelhecer. Só que a sarcopenia é um agravante. Sobrepeso, já falei, né, é o principal fator de risco para lesão, sobrepeso. Tá? Então, o que é sobrepeso? Aí tem estudo que fala que o IMC é acima de 27, porque um cara musculosão também tem sobrepeso. Para corrida de longa distância não é legal. Às vezes ele não tem nem massa gordurosa, mas ele é super pesado, é um levantador de peso olímpico, tem 100 quilos de massa muscular pura. Para corrida, não vai. É simples, é só vocês começarem a olhar uma prova, uma meia maratona. Quem são os top 100 primeiro? Não chega obeso ali, não chega bombadão ali. Se for uma prova de 50 mil participantes. Os top 100 é tudo mesmo shape. Tudo magrinho, tem massa muscular, mas são magrinhos, são velozes. Os top 300 primeiros já são um pouquinho maior. A rabeira ali, o final, ou é o cara que está lesionado, ou é o cara que tem uma condição, e os gordinhos. Fim. Né? Ou falei alguma bobagem? E equipe multidisciplinar. Então a corrida, ela está muito disseminada, é um esporte extremamente democrático, é para todo mundo, mas em vez de você gastar dinheiro, R$ 1.700 com uma placa de carbono, com tênis com placa de carbono, gasta com um bom nutri, vai lá cuidar do teu peso, gasta com um bom profissional de educação física, o cara te treinar, ela te treinar, gasta com um fisioterapeuta para te prevenir lesão, um psicólogo, de repente, para tratar a ansiedade, tem muito psicólogo do esporte que trata isso hoje, né? E eventualmente vai no médico para o cara, e um médico que veja o exercício físico como uma ferramenta potente
não só como prevenção de doença, como até cura de muitas doenças. Tá? E principalmente agora na pandemia a gente viu muito isso, né? Todo mundo quebrou o ritmo, tá tudo muito estranho, não vai ter prova tão cedo, mas a gente espera ainda que voltemos até essa imagem aqui de novo, né? Essa foi a última corrida que eu participei e acho que é isso. Dúvidas? Qual é a tua opinião em relação às palmilhas? Palmilha. Se essa mesa aqui quebrar, ela estiver balançando, o ideal é eu trocar o pé, né? Mas às vezes eu não tenho o pezinho, eu vou lá e boto um calço ali. Eu arrumei a mesa? Não. A minha opinião sobre palmilha é o seguinte, via de regra, Daniel Carvalho falando, tá? Não sou dono da verdade, nada. Via de regra, não gosto. Por quê? Não gosto. Via de regra, não gosto. Ah, mas temporariamente, para ajudar o reequilíbrio muscular, ou o cara tem uma perna maior que a outra, ou ele teve uma fratura, o pé dele não se comporta bem, aí a gente já pode conversar. Mas eu, particularmente, mas tem evidência, tem não sei o que lá. Cara, eu não gosto. Eu prefiro que o cara aprenda a correr. Entre palmilha e educador físico, 99% dos casos. Tá? Eu acho que um bom corredor ele tem que correr descalço. Como é que eu vou treinar esse cara descalço ele fica dependente de uma palmilha? Mas quando tu indica a palmilha? Quando não teve mais jeito, entendeu? Aí, ou o cara tem um pé bem deformado, tem que adaptar a palmilha. Isso aí.